Olá, seja bem-vindo a No Foco, a Verdade Nua e Crua. Já estava com saudade de vocês. Primeiro quero agradecer aos nossos patrocinadores e também os nossos parceiros, Faculdade Sim, Emprecop e agora a Academia da Comunicação, com um novo gancho e com vários produtos para você. Hoje, o nosso convidado aqui, grande especial, nós vamos bater um papo, uma figura carregada de valores sólidos, fé inabalável e uma vida dedicada ao serviço. Não só na política, mas também à frente da família, educação e fé. Marido de Paula, pai de Edgar, pós-graduado em Ciências da Religião, atualmente escrevendo um livro da trajetória da sua vida. Um homem com propósito que vem aqui, que é o vereador e professor Erdilei. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui no Foco, a Verdade Nua e Crua. Obrigado, Walter. Obrigado toda a equipe no Foco, Bonfim, o Raul. Feliz de estar aqui com vocês para bater esse papo, compartilhar experiências e com certeza para mim é uma honra ter Legal. recebido esse convite e lisonjeado de ser lembrado por vocês e Bacana. poder contribuir, poder compartilhar um pouquinho da minha história aqui. Professor, fica à vontade, vou te chamar de professor, que a gente fica, né, aqui nós estamos numa faculdade, Faculdade Sim, que é a nossa parceira, e hoje o nosso bate-papo é para conhecer um pouco da história do professor, essa figura pública que tem uma presença marcante, tanto na cidade de Suzano quanto na região. Professor, o que, que a sua história tem para nos contar, nos inspirar, para nos ensinar? Bom, cheguei na cidade de Suzano por volta de 87, com os meus 8, 9 anos, e fiz toda a minha trajetória de vida. Estou com 46, Tá novo novo, ainda. novo, os 46 anos completando, e durante esse período, desde a nossa estadia aqui em Suzano, nós temos alguns pontos que são interessantes frisar. Sou de Minas, sou mineiro, é logo ali. Aqui ele fala que é logo ali, que é longe. Logo ali, eu costumo brincar que eu sou mineiro chique, que eu sou de Belo Horizonte, né? De Uhum. Belo Horizonte, sou mineiro de Belo Horizonte. E um pouquinho da nossa trajetória, ela começa de uma forma um pouco trágica, um pouco dolorida, porque nós morávamos em BH, ali no bairro Coqueiro. O pessoal de BH aí que vai assistir aí, um abração aí. Legal. E por volta dos meus 5 anos, teve um episódio difícil para a vida da família, que meu pai foi assassinado no centro da cidade, foi alvejado com 5 tiros. Desde aí deu uma balançada, e minha mãe, que não trabalhava, era do lar, começou a trabalhar de empregada doméstica, e depois as coisas foram apertando, e ela teve que vender ali o bem que nós tínhamos, que era o terreno. E a convite da minha tia, a tia Maria, que morava em Suzano, nós migramos para Suzano e começamos essa trajetória. Uhum. E aí esse é o início da nossa chegada na cidade de Na Suzano. cidade. Você veio para Suzano nesse período. Esse período chegamos e ficamos ali no bairro do Jardim Vitória durante 1 ano. Depois, o que foi possível comprar foi um terreno lá na Casa Branca, Uhum. onde eu lembro de forma bem nítida que todas as ruas de barro, para você chegar na rua, você tinha que pular literalmente uma valeta. O pessoal que tinha um pouco mais de recurso comprava as manilhas, colocava na porta de casa e passava. E esse era um pouquinho do nosso dia a dia ali. Tinha a mina de água na frente da escola, onde o pessoal ia lavar roupa, para descer para a escola, para o Alfredo Roberto. Suzano parece uma grande mina de água, né? Mina de água, tem mina para todo lado. E o pessoal descia para lavar a roupa ali, e quando ia para a escola tinha que fazer um comercial aqui, mas apesar que vender a unidade lá, colocava a sacolinha do verão no pé e amarrava e descia no meio do barro, porque era barro durante todo o trajeto, ainda mais quando chovia. Era impossível você chegar até a escola com o sapato limpo. Para todo lado que você ia, você escorregava, e era um desafio. Eu falo que, e aí assim, você contou de um período trágico, né, que aconteceu, e às vezes tem obstáculos que acontecem, períodos, coisas difíceis que acontecem na nossa vida, que deixam mais forte, a gente fica mais forte. E às vezes a vida obriga a gente a ser mais forte. Então eu falo que tempos fáceis fazem homens fracos e tempos difíceis fazem homens, né, fortes.
Então, acho que pela sua figura, então faz, né, um homem forte nessa questão, porque passou por um período de grande dificuldade, vem para Suzano, passa por toda essa questão e aí transforma, né, pessoa que está preocupado, que é o seu caso, com bem social. É, como você acabou de comentar, Walter, é interessante. Existem momentos que nós passamos que servem de aprendizado. E no momento que você está vivenciando, é difícil. Você não consegue meio que entender porque você está envolvido naquele turbilhão, tanta dificuldade, tanto problema. E hoje, como eu disse, por volta dos meus 46, né, fazer 47 anos agora, eu consigo entender. É o período onde eu costumo dizer que eu fui forjado. Uhum, é isso. E a forja da espada, costumo pegar bastante esse exemplo, começa com aço, ele vai para o fogo, ele é aquecido numa alta temperatura, e o ser humano é assim, existem momentos que a gente vai estar numa fornalha, a gente vai estar passando por um momento onde vai estar uma situação aquecida, insuportável, você vai estar sofrendo, aí quando você acha que está melhorando um pouquinho, a espada ela é tirada e é mergulhada na água gelada, e você refrigera um pouquinho, e não ficou bom, você é Volta aquecido de pra. novo e depois você toma uma martelada, aí você vai, tô apanhando de novo, não tá pronto ainda. Então, na verdade, essas experiências elas vão forjando o nosso caráter, a nossa resiliência, a nossa capacidade de interpretar o mundo. E chegando aqui, a gente fala que não teve vida fácil, né? Verdade. Como eu disse aqui, a gente chegou numa situação muito adversa, pobre, e desde sempre, no mundo do trabalho, informal, mas era a referência Sempre. que nós tínhamos, e é importante depois, né? A gente fala também sobre a questão do empreendedorismo. Legal. As pessoas que estão ao nosso redor acabam nos forjando e interferindo no nosso caráter, na nossa formação, para os caminhos que nós vamos tomar. E o que eu tinha na época era o quê? Era ir na estrada do Santa Mônica, que hoje está toda asfaltada, vai sair a Roberto Simões do lado, lá na frente do hospital. Mas aquele período era toda de terra e dos dois lados ali só tinha chácara de japonês. Uhum. E eu, junto com os amigos ali, tinha por volta dos meus 10 anos, ia trabalhar de manhã cedo, 7 horas da manhã, colher morango. É, passava ali meu período, depois ia para a escola. Aí depois desse período, né, que eu passei lá, era colher morango e arrancar mato. Ficava com a unha Toda toda, suja. eu chegava lá, tinha que colocar no tanque, pegar a escovinha, esfregar, tirar o barro entre as unhas para ir para a escola no outro dia, senão parecia um tatu. Aí, num outro período, já por volta dos meus 11, 12 anos, fui para a construção civil, que Entendo. na verdade eu costumo brincar, né? Que é o famoso orelha seca. É isso, Que é o ajudante, o né? ajudante. Fui muito tempo, dos meus 11, 12 anos até por volta dos meus 18, trabalhei na construção civil. Com uns 2 anos na minha adolescência eu também ajudei meu pai, né? Uhum. Meu pai é pedreiro, minha mãe foi, né, doméstica e sempre vai por esses caminhos, né? Você tem ali essa questão de ajudar a família Sim. e um dos caminhos é a questão da construção civil que abre a porta para muitas pessoas para o mercado de trabalho. E na época, aquilo que eu disse, né, nós não tínhamos muitas escolhas. Eu costumo brincar que o meu sonho era ser guarda-mirim. Uhum. Tinha um período, são períodos que a gente vai passando, por volta das 6h30 da manhã todo mundo ia pro ponto, e a gente ia pegar o famoso o Vila Barros, né, Uhum. que passava na Casa Branca, e eu vi alguns amigos ali que ficavam no mesmo ponto, só que eles estavam todos bem vestidos, com a roupinha da Guarda-Mirim, tipo sapatinho engraxado, e eu com a marmitona nas costas, pegar o Vila Barros, e eles iam pegar o ônibus da Suzantur, que era um ônibus chique, de luxo. E eu fico brincando, né, com como é que a vida, ela Ela tem um tem contraste. um contraste, e eu sempre hoje nas palestras, ou quando a gente participa, tem algum momento com os que estão se formando da Guarda Mirim, inclusive na Câmara, nós temos esse período, eu costumo falar para eles que o meu sonho era Era ser ser guarda-mirim e eu guarda-mirim. não consegui. Legal. Como que a fé, né, te moldou nesse período? Como é que foi o papel da fé, né, na sua vida, professor? Super importante, Walter, que quando você está na periferia, você está sujeito a uma série de situações. Certo. Criminalidade, drogas, ou até mesmo sem perceber, você acaba se envolvendo com alguma coisa que não vai te levar para um bom caminho. Isso não é só eu, acho que é no geral. E não fui isento disso. E o que fortaleceu bastante a trajetória e o caminho foi justamente a questão da fé. Em Legal. determinado momento eu tive a oportunidade de ser convidado para estar participando de algumas reuniões. E ali eu comecei a enxergar algo que eu achei interessante, que tirava
desse foco de uma possível criminalidade, uso de drogas e de algo errado para a vida e de caminhar para um lado que nós chamamos que é o lado do bem, que é longe das coisas erradas. Então eu costumo dizer o seguinte, que o trabalho social, independente da igreja A, da igreja B, da igreja C, ela tem um trabalho social muito importante que é captar esses jovens, essas crianças e colocar em princípios e valores que vão deixá-las longe da criminalidade. Sim. Então eu costumo dizer, né, que a gente vê muito abrir adega, abrir farmácia, nada contra, acho que é interessante, mas acho que é importante também nos bairros a abertura desses pontos que nós chamamos das igrejas, porque ali é uma oportunidade para o jovem, para a criança, ela ter um direcionamento que lá na frente vai ocasionar em algo Positivo produtivo na e positivo. vida dela. E eu digo isso de vivência, de experiência própria, porque isso aconteceu comigo. Uhum. Então a gente pega vários amigos da mesma época que cada um tomou a sua decisão, cada um fez a sua escolha, mas não pode dizer que nós não tivemos oportunidades. Sim. Porque as mesmas oportunidades que surgiram para mim, surgiram para eles. E quando eu digo oportunidades, eu estou falando do quê? De um jovem extremamente carente no sentido financeiro, pobre. Como eu disse aqui, nossas condições eram muito difíceis, muito complicadas. A minha mãe fazia unha, era manicure. No período, a gente passou um período complicado, porque vindo para cá, a gente teve uma vivência com um padrasto, né? Que tinha um vício da bebida, era alcoólatra, então era confusão todo dia. Então, todas essas situações vão tornando que a vida é muito mais difícil. Mas, né, sempre mais... vai forjando mais a gente no dia a dia, né? Porque no lugar onde é para você ter paz, você tá tendo um conflito que é dentro do lar, então a tendência é o quê? Você buscar acolhida onde? Muitas vezes no amigo, no colega, e nem sempre esses amigos, esses colegas, eles estão bem direcionados Embasado, no exatamente. sentido para te levar para Eu um falo bom que assim, caminho. a igreja ela tem um papel muito importante, independente da religião, que é ter os princípios, né? Respeitar o pai e a mãe, respeitar o mais velho, enfim. Hoje eu frequento também, né? Sou cristão, frequento uma igreja lá em Suzano, e eu falo que acho que é importante os pais ter esse olhar, né? De ensinar os filhos a olhar, né? Claro, respeitando todas as religiões, mas também ter esse olhar do respeito e dos princípios milenares. Porque isso forma bons homens, né? Pessoas com caráter, pessoas honestas, que vão ter, né, um papel diferenciado na sociedade. Então, eu acho que esse papel. Professor Edilei, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Dentro do que você vinha falando para mim, você olhando para trás, né? Quais foram os momentos que te moldaram a chegar a esse homem que você é hoje? Bom, Walter, na verdade são vários momentos, mas assim, queria destacar um aqui muito importante, que nesse período que eu falo, onde nós começamos a caminhar dentro de uma igreja, e você acaba fazendo amizades, e tinha um rapaz que era o líder de jovens, e ele teve um papel muito importante na minha trajetória, que nesse período, na escola, ele era inspetor de aluno, hoje trabalha no fórum, né? Tá bem sucedido, Legal. camarada muito bem equilibrado na vida, se organizou, super inteligente. Ele fez a pergunta para mim: você gosta de ler? E eu parei e fiquei pensando. E ele já disse o seguinte: mas não é ler gibi, não é ler revistinha da Mônica. Uhum. Eu fiquei meio confuso. E aí, nessa conversa, tive a oportunidade de depois nós estarmos juntos. Ele tinha uma biblioteca muito grande e ele mostrou assim vários livros, falou: escolhe um para você ler. Porque eu entendo na cabeça dele, e isso é importante frisar, pessoas que vão nos ajudar na nossa trajetória. Exatamente. Porque ele via, eu não conseguia enxergar talvez, mas ele via toda aquela dificuldade de um jovem que estava chegando na igreja, que tinha conflitos dentro do lar, que tinha uma família com pai alcoólatra, que tinha um pai que foi assassinado e assim a carência muito grande de privações, questão econômica. E eu entendo que ele falou: vou ajudar esse rapaz. De uma forma simples, mas vou ajudar. Vou ajudar. E eu vi lá vários livros, uns mais densos, outros menores. E ele viu que eu estava em dúvida, ele falou: vou escolher para você. E puxou o meu pé de laranja lima. Legal. E eu fiz essa leitura envolvente e eu gostei. Nas próximas semanas, eu lembro, né, de forma bem clara, que eu peguei o livro do Nelson Mandela, tinha 200 páginas, eu li numa semana. Show. Então, assim, para quem estava pegando o hábito da leitura, foi um start.
E a partir daí eu não parei mais. E esse período eu acho que é importante, por quê? Porque foi me trazendo consciência do contexto social e de como, apesar das debilidades, das dificuldades que eu possuía, que nossa família vivenciava, isso não era limite para você se fragilizar ou se você colocar em posição de vitimismo. Uhum. Então, desde esse momento, eu comecei a entender que eu podia contribuir. Sim. E aí eu comecei, da minha forma, dentro das minhas condições, ser mais atuante no grupo de jovens, comecei a me preparar para cursar uma faculdade. E aí essa escalada, ela foi importante, mas durante todo esse período que vem pós a adolescência, também não foi nada fácil. Uhum. Tem um período que é interessante, eu conto no livro, que depois você vai comentar aí, que nós estamos terminando agora. Eu costumo dizer o seguinte, que é o subtítulo, que é bolinho de ovo e sapato furado. Uhum. Naquele período, fazendo a minha faculdade, História, né, sou formado em História, Filosofia, depois fiz uma pós-graduação, tinha um período que, literalmente, eu tinha que pegar o salário que eu tinha, pagar a faculdade, e muitas vezes eu não tinha dinheiro para condução. Uhum. Eu tinha que escolher, ou eu pagava o trem, ou eu pagava o ônibus. Então, é lógico que o trem era mais longe, eu pagava o trem e subia a pé, da estação até a minha casa, que dava 1 hora de caminhada. E você caminhando bastante, o que acontece? O sapato fura. E se você não está tendo dinheiro para pagar a faculdade, você não vai ter dinheiro para comprar um sapato. Então eu usava uma estratégia, que era o quê? Quando eu estava caminhando e o tempo estava seco, eu colocava um jornal, colocava um papelão dentro da sola do tênis e ia caminhando. Por quê? Como o sapato era rachado, quando chegava no final do dia, você tirava cheio de pó. O pé estava cheio de pó. E quando chovia? Aí era outro problema. Aí outra dificuldade. Que aí entrava o papelão, que não deixava molhar. Porque você chegar na faculdade e ficar com o pé molhado, nossa, ninguém... é terrível. São 3 horas ali, o que eu fazia? Chegava, na levava... época da faculdade eu ia de moto e você se molhava às vezes e era terrível. Ficar molhado não... E aí eu lembro que eu chegava, eu comecei a usar a estratégia. Falei, não posso ficar com o pé molhado. Levava dentro da bolsa o quê? Um sapato que não estava furado. Só que não colocava ele, porque se eu andasse com ele durante 2, 3 meses, ele ia furar de novo. Chegava, trocava o sapato e colocava... E ia fazendo isso, ia me adequando à questão da resiliência de você sendo moldado, porque não tive FIES, qualquer outro benefício do governo, sempre trabalhei, me orgulho disso, de ter pago a minha faculdade, ou como eu disse, na construção civil, ou em outro trabalho, sempre fiz, e às vezes passando na frente de uma salgadaria, tinha um coxinha, bolinho de ovo. E eu lembro de forma bem clara, o bolinho de ovo era 50 centavos. Eu não tinha 50 centavos para comer um bolinho de ovo. E até hoje o meu preferido é o bolinho de ovo com carne. Eu chego, procuro logo um cafezinho com leite. E às vezes eu não tinha, literalmente a semana toda. E às vezes sobrava um dinheirinho. E eu costumo dizer, né, e eu coloco lá assim, quando eu tinha R$1, R$2, rapaz, eu parava ali e me maravilhava. Porque muitas vezes, eu lembro de alguns períodos, que eu almoçava, esquentava a marmita, colocava lá, quem aqui trabalhou na construção sabe, você coloca... A água, né? Não, é latinha de sardinha. Latinha de sardinha também. Com quatro pregos, e você coloca a marmita em cima e aí coloca o álcool e acende. E ali era a refeição meio-dia, depois eu só ia comer meia-noite quando eu chegava em casa. Então era um período de 12 horas sem comer. Mas às vezes nesse inteirinho tinha um pouquinho de dinheiro, você parava e comprava o bolinho de ovo, que era maravilhoso. Então eram esses períodos. Aí andava, descia na estação, andava até a faculdade, que era meia hora. Às vezes tinha um amigo que dava carona, então já economizava aí. Uma caminhada. Aí descia, às vezes pegava, né, o ônibus para ir pra casa, e às vezes não tinha dinheiro. Aí tinha que subir a pé. Era mais uma hora de caminhada. Eu falo que assim, tem dificuldades que estão disfarçadas, né, obstáculos disfarçados em oportunidades. Então eu vejo muito isso, porque quando você tem essa dificuldade, e metade da população também, né, passa por essa dificuldade, e aí você vê essa questão, né, de como a pessoa, depois que se formou, o valor. Eu acho que às vezes a gente só tem que tomar cuidado, porque quando a gente tem filho, a gente fala, meu filho não vai passar pelas dificuldades que eu passei. E a gente acaba criando homens, mulheres fracos. Né? Então eles precisam sim passar pelas algumas aprovações, passar pelo... Né, eu falo pro meu filho, você quer alguma coisa? Você precisa merecer essa coisa. Eu não vou te dar.
né? Eu vou fazer você merecer isso. Se você merecer, uma coisa é um aniversário, uma coisa é um presente ali. Mas você quer algo grande, você quer um carro, você quer uma faculdade. Então, eu vou te dar opções para você chegar lá. Mas não vai ser de mão beijada. Você vai precisar merecer isso. E aí, lembrando disso, vamos falar aqui sobre missão, família, caminhos e escolhas, né? Eu vejo na sua fala constante sobre a questão da família. Como que é essa relação com a sua esposa, com o seu filho, né, para fortalecer essa caminhada? Pegando o gancho aí que você acabou de falar, eu costumo conversar com meu filho está com 13 anos agora, e eu costumo dizer, para ele, né, quando a gente está interagindo, eu falei: "Rapaz, eu nem te levei ainda para você fazer o treino na construção civil". Brincando com ele, tem um senhor, na verdade, amigo nosso, que eu trabalhei com ele muito tempo na construção civil, que é o seu Vitor. Uhum. Hoje ele tem uma casa de ração, e aí eu viro pro meu filho, né, meu filho chama Edgar. Eu falo para ele: "Eu nem te levei para você treinar no Vitão ainda". Aí ele fica olhando assim, mas por quê? A gente entende aquilo que você falou. Se a pessoa ela não vivencia, ela não consegue interpretar e ter a consciência do valor que aquilo Uhum. gera para ela. Sim. E eu entendo que na vida não se pode perder essa questão. É lógico, a gente sabe que em alguns momentos são mais fáceis, outros difíceis, mas nunca de valorizar aquilo que nós vivenciamos. E tanto o Edgar, né, como a minha esposa, a Paula, são os, o, são o Co pilar, né? São o apoio que eu tenho pela questão da família. E estão a todo tempo também me auxiliando. Tanto Certo. na questão do nosso trabalho diário, eles sempre estão comigo em todos os lugares. E o importante, que eu gosto de destacar também, outro período, Walter, que são momentos assim de ruptura, onde você Uhum. tem que tomar uma decisão. Tomar isso. São importantes. Pra você ter ideia, um ano antes de eu ter me candidatado e depois ter vencido, né, a primeira eleição, que foi em 2012, e assumi em 2013, na verdade estou no 4º mandato consecutivo, Uhum. teve um fato interessante, porque chegaram para mim e fizeram um convite para que eu pudesse estar saindo, e eu ponderei bastante pelas questões que a gente entendia, mas espera aí, um professor que vai entrar na política, e a gente sabe que envolve a questão financeira, você tem que ter Sim. estrutura, enfim. Aí depois de muita insistência, de eu ponderar bastante, eu decidi participar. A gente viu a possibilidade dentro do projeto que estava sendo montado, que a questão financeira ela não ia ser, Não sem impedimento. mesmo sendo difícil, né, Uhum. porque na verdade na época a previsão era para eleger 3 vereadores dentro Uhum. da legenda, e eu falei: "O primeiro eu não vou ser, né, provavelmente eu vou tentar ser o terceiro, quem sabe, né, ou até quarto, fica de suplente", mas na verdade eu só fui o único, Uhum. só fui o Isso. único eleito. E conversando com o meu sogro, eu passei para ele a situação. E eu, a princípio, estava bem relutante, mesmo tendo essa formação de história, de filosofia, mas a gente sabe que tem essa formação acadêmica, Uhum. mas no dia a dia a questão política envolve outros É outros fatores, outras fatores. questões que quer que não, você envolve a sua família também. Uhum. E ele virou para mim e falou assim: "Você não tem nada a perder". Parece que é uma frase de efeito, uma frase simples, mas na verdade eu parei para pensar. Eu falei: "Não, realmente, caso não tenha, o efeito que eu tenho idealizado, eu vou continuar lecionando, vou continuar ministrando as minhas aulas e continuar minha vida, eu não vou perder". Uhum. E aí nós assumimos o desafio. E justamente depois disso, que nós estávamos já planejando em se filiar no partido, pouco tempo depois ele adoece, pega uma pneumonia muito grave, e nesse mesmo período, minha esposa estava grávida do Do filho Edgar, Edgar. né? E ele vai para UTI, uma luta danada, porque não tinha vaga, enfim. Ficou na UTI e fui algumas vezes ali visitar ele. E minha esposa já com 9 meses, já no período de do Edgar vir a nascer. E interessante que eu peguei, isso aí, né? Não tem como esquecer, que é o dia do aniversário do meu filho. Peguei e levei a Paula, minha esposa, para internar, fazer a cesárea, tudo marcadinho. 6 horas da tarde, subimos lá na Santa Casa, deixei ela no pré-operatório, no Uhum. pré-parto, e desci para buscar um documento que estava faltando, que precisava para dar entrada. E ela ficou lá com as enfermeiras, e eu desci para a recepção,
E quem conhece lá a Santa Casa sabe que de um lado aqui é a maternidade e na parte da frente é a UTI. Uhum. Você tem, né, tem as janelas que você consegue visualizar. E quando eu desci, eu achei estranho, porque eu comecei a ver algumas pessoas conhecidas lá no saguão. E daqui a pouco eu vi, né, vi minha sogra, e minha sogra ela é muito emotiva, e ela acho que não conseguiu guardar segredo, né? Aí ela já começou a chorar que o meu O sogro sogro tinha tinha falecido. falecido. E aí quando eu já subi pro parto da esposa, para acompanhar, eu já sabia da notícia que meu sogro tinha acabado de falecer. E aí eu ficava aqui, né, numa antessala, esperando a oportunidade de eu entrar para ver o meu filho nascer, e eu ficava olhando aqui na UTI, e eu sabendo que Ele tinha já tinha falecido. falecido. Então é uma situação que a gente vê como é importante a família estar unida. Sim. E como esses valores que nós falamos, que eu sempre prego, que a família é nosso maior patrimônio, é justamente nesse momento, nas horas difíceis e nas horas de alegria também. E ali você estava em 2 momentos, né? Você estava no momento da perca de uma pessoa querida e chegando uma E, outra pessoa, e- né? e- e Então, é um momento de alegria, mas ao mesmo tempo de é angústia. um turbilhão, porque você não sabe se o parto vai correr tudo bem, e aí depois você vai pro quarto. Como é que eu vou falar para minha esposa o que aconteceu? Aí eu lembro que eu saí de lá da Santa Casa, né? Deixei lá, chegou um horário que você tem que sair. Era por volta de umas 10h30. Fui para casa da minha mãe, ali no Jardim Vitória. Sentei lá, minha mãe já estava sabendo também. Sentei na mesa, tomei café. E meia-noite, 1 hora depois, eu já estava lá no velório. Eu lembro, fui o primeiro a chegar, não tinha ninguém. Só tava eu e a moça lá que faz o café. E fiquei sentado ali, pensando, meditando na vida. Meu filho acabou de nascer, Você. amanhã cedo eu vou ter que visitar ele e o corpo do meu sogro tá chegando pra gente começar a ver lá. Então, assim, são coisas que nós falamos que nós passamos na vida que vão te estruturando, que vão te dando força. E você tem que ter muita saúde emocional, né? É, Mental. Você precisa estar bem é. emocionalmente. E essa questão é muito importante, que depois tem até uma fala que a gente vai ser bem marcante, que depois que minha esposa, né, depois de 3 dias, os psicólogos se reuniram, explicaram a situação. Minha esposa ficou muito chateada, muito abatida, porque nossa expectativa era que ele que Tivesse era o para primeiro neto, primeiro ele neto, teve aquela. 3 filhas, não teve um filho homem, enfim. E o interessante é que minha esposa depois, período pós-parto, é normal. Uhum. A mulher tem um período de carência, de depressão. E aí, com essa notícia, então, Já agravou tudo, desencadeou muitas né? coisas. Desencadeou uma série de coisas. E aí entra a questão que você falou da família, da importância da família. Porque quando eu comecei a fazer minha campanha, eu comecei a fazer sozinho. E ela mesma fala isso, que ela não queria participar, porque estava totalmente correta. Quem vai Uhum. querer fazer campanha política Numa numa situação. situação dessa? E ela falou que teve um sonho. Ela falou que teve um sonho e ela sonhava que eu tinha perdido a eleição por poucos votos. Aí você falou, pera aí que eu vou correr para É, poder é, e virar esses votos aí. E aí pra você ver, eu não falei nada. E na verdade eu sei disso porque ela me contou agora. Porque na época eu nem imaginava sobre isso. Eu sei porque Uhum. ela conta agora. Às vezes ela tá conversando com as pessoas. E é uma parte que é interessante que ela fala desse sonho. E eu fico vendo da questão da importância da família apoiar, porque ela foi fundamental. Pra gente encurtar um pouco. Não me alongar muito, mas assim, meu filho Edgar, ele tinha 8 meses. A gente muitas vezes ia numa reunião, parava o carro lá no Maitê, deixava ele dormindo dentro do carro. E aí, na frente, tinha uma garagem, a gente se reunia com as pessoas, a gente fazia a reunião na garagem da pessoa olhando ele. Uhum. E eu não tinha equipe. Equipe era só minha família. Tinha Era um ou você dois mais você, né? e mais um ou dois amigos esporádicos. E aí a gente vê a importância da família nesses momentos. Legal. Porque assim, se existe alguém que acreditou e me deu força e me deu apoio, Foi a família. foi a minha família, principalmente minha esposa. Eu lembro que a gente parava na Rua da Feira, lá na Casa Branca tem a famosa Rua da Feira. Por volta das 18 horas nós parávamos ali, porque a gente sabe que o pessoal descia do ônibus, não tinha Uber, não tinha nada, o pessoal andava ali, era muito movimento. E a gente ficava ali entregando, como diz o Santinho, né? E eu lembro que a Paula ficava com o Edgar no colo. E a gente ficava ali entregando o folhetinho, ela com o menino no colo, e a gente trabalhando na nossa campanha. Então, assim, são esses momentos que a gente percebe da importância e da grandeza da família e também da importância da união. Sim, E aí entra aquela questão que, né, como a gente falou aqui, da fé. sim. Então, assim, eu entendo que Deus sempre esteve no controle, mas Deus sempre também estava esperando nós nos
Se movimentar, nos né? posicionarmos. Funcionar. Que nada vem de mão beijada, E né? eu falo da questão da missão aqui, né? Você falou da missão, você falou do propósito já. E aí eu ia te perguntar como surgiu, né? Como você entrou na vida política. Você já falou Aham. pra gente aí. E aí eu já vou pra próxima questão aqui, né? Qual que é o maior aprendizado, né, que você teve aí já enquanto vereador? Você está no seu 4º mandato. Qual foi o maior aprendizado? Porque um vereador tá lá para poder servir a Uhum. população, né? Então você é uma pessoa que serve o próximo, né? Com propósito, com missão. Qual que foi seu maior aprendizado, né, nesse período, professor? Bom, um dos maiores aprendizados é justamente que a população ela precisa ter consciência da importância da política. Que tem um jargão, uma frase aí, um adágio popular que é muito citado, que política, religião e futebol não se Não se discute. mistura, Na verdade, é o contrário. tem que se discutir. Tem que se discutir e tem que se apropriar, porque não existe lugares e espaços vazios. Se nós, que somos pessoas do bem, pessoas boas, que acreditamos na família, nós não nos apropriarmos desses espaços, pessoas ruins elas vão se apropriar deles e vão o quê? E vão tomar conta. E aí, quando nós temos um país, ou uma cidade, ou um estado pior, é porque parte dessa responsabilidade cabe naqueles que elegeram seus governantes. Sim. Porque nós não estamos falando de pessoas perfeitas, mas nós estamos falando de pessoas do bem que querem construir um país e uma cidade melhor. De forma nenhuma eu trago essa ideia de céu na terra. Uhum. Aqueles que têm uma religião, que têm uma fé, que acreditam, a gente sabe que é posterior. Mas esse mundo que nós vivemos é possível se construir e fazer com que dias melhores venham para nós e para os nossos filhos. Sim. Então, quando nós tiramos a nossa responsabilidade, falamos que a culpa é de A, de B, nós estamos contribuindo para que o mal assuma as posições onde as decisões serão tomadas. Então, acho que é super importante. Eu não estou dizendo que você tem que ter o partido A ou o partido B, mas você precisa ter consciência de quem você é como cristão ou como uma pessoa do bem e aquela pessoa que você vai acreditar o seu voto. Porque essa pessoa vai passar ali 4 anos tomando as decisões por você. Exatamente. E eu sempre trago a reflexão que eu acho que é interessante, como aquilo que você citou aqui, Walter. Pega o exemplo de Davi. Uhum. Davi, em determinado momento da vida dele, ele o quê? Ele foi chamado pelo seu pai. Se você prestar atenção, olha, vai lá levar alimento para os seus irmãos que estão... Então, Davi não era guerreiro. Davi, ele não era um soldado. Não era nem cogitado para isso. Uhum. Ele era um menino que tomava conta das ovelhas do pai. E o pai disse assim, olha, pega ali o alimento e leva para os seus irmãos lá no campo de batalha. Ou seja, pega a marmita e leva. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, Davi era o quê? Entregador de marmitex. Entregador de marmitex. Era só isso. Ele era entregador de marmitex. Só que nessa oportunidade ele viu o quê? Ele viu que tinha um gigante desafiando o seu povo. E aí entra a questão que você comentou do propósito, que você acabou de dizer agora. Davi entendeu que apesar das suas limitações, ele tinha a fé. E apesar da dificuldade que não só ele estava vivendo, mas que todo o seu povo estava vivendo, ele tomou uma decisão. Uhum. Ele podia se tornar um covarde e voltar para onde ele estava, lá pastoreando, ou se colocar à disposição para enfrentar o gigante. Porque eu costumo ver esse cenário, tá aqui o general, tá o capitão, tá o tenente, tá ali os melhores guerreiros, né, os melhores lutadores, todo mundo preparado, mas nenhum deles quis enfrentar o gigante. Uhum. Todo mundo se omitiu, todo mundo fugiu, né? Apesar deles serem super preparados, que Israel sempre foi uma nação bélica, não quiseram enfrentar. E precisou de um rapaz, de um moço, de um jovem se colocar à disposição. É aquela questão que você falou. Nem sempre nós seremos aquele que vai ser cotado, seremos os melhores. Tanto que o irmão dele desprezou, disse que ele era um presunçoso e que ele não estava preparado para aquilo. Então, a vida é isso. Muitas vezes as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, professor de lei não tem condições, ele é um improvável, a família dele era a mais pobre de Marré, que tinha na cidade de Suzano. E eu costumo dizer o seguinte, que Deus trabalha com os improváveis. Exatamente. Desde que nós nos colocamos aí na posição e entendemos o propósito que ele tem para nós. Aí, que eu digo, ele aproveitou a oportunidade que ninguém quis e deu um passo para depois se tornar rei
de Israel. Verdade. Professor, nós estamos chegando aqui no nosso final, mas antes disso eu queria que você falasse um pouco do seu livro, Uhum. né? Você está escrevendo um livro sobre sua trajetória. Tem aqui a parte também de reflexões, legado. Acho que esse livro vem um pouco desse legado. Uhum. E aí, para a gente poder encerrar, eu queria que você falasse para a gente dessa questão do livro que você está escrevendo sobre a sua trajetória. Bom, o livro, Walter, é mais ou menos aquilo que nós conversamos aqui. A gente, na nossa conversa, no nosso bate-papo, eu já dei um spoiler. Muito do que eu comentei aqui com você tá no livro, essas situações que eu passei. E eu achei importante escrever esse livro justamente para quê? Para fortalecer e trazer uma mensagem para aqueles que às vezes eles estão pensando em desistir. Já tem o nome o livro? Os 3 P's. Os 3 P's. Aí, para vocês, né, para a pessoa entender depois, fica aí a dica para quando a gente até o final do ano tá lançando, para a pessoa entender o que são os 3 P's. Não vou falar agora não, para Deixa lá. gerar Se eu olhasse os 3 P, como eu sou publicitário, né, trabalho com marketing, eu ia pensar que seria os 3 P da publicidade. Né? Porque é os 3 P, mas é os 4. Né? Alguém inventou um método novo aí, né? Mas enfim. E fica aí essa mensagem que nós deixamos aqui, principalmente também através do livro, que depois a gente vai estar lançando e vai ser gratuito, não vai ter nada direcionado para ganhos próprios e financeiros, mas é para trazer essa mensagem, que eu entendo que um dos propósitos que nós temos é justamente esse, é de levar uma mensagem para as pessoas de que um menino que saiu lá de Minas, que teve o seu pai assassinado, que veio morar aqui na cidade de Suzano, onde a família era muito pobre, e que passou por dificuldades, muitas carências, não era de família rica, conseguiu se tornar um vereador, já no 4º mandato. E aí muitas vezes as pessoas me conhecem hoje e elas falam assim, o vereador. Mas por trás do vereador hoje, existe toda uma trajetória de vida, de dificuldades, de problemas, onde é mais importante essa trajetória do que propriamente a posição que eu assumo hoje. Sim. E o mais importante que eu deixo como mensagem não é você se tornar um vereador, ou um prefeito, ou um deputado, ou você chegar num lugar alto. É você conseguir, através da sua trajetória, você conseguir impactar vidas, você mostrar para as pessoas que, independente da situação que ela esteja vivendo, que ela não se coloque como vítima e que ela sempre tenha fé firme em Deus para realizar o seu propósito. E principalmente nessa trajetória, nunca se esquecer da família, que é como eu falo, é o nosso maior patrimônio. Legal. Professor e vereador de lei, quero agradecer a sua participação aqui no Foco, a Verdade Nua e Crua, né, Academia da Comunicação, e falar que esse espaço está aberto aqui, né, para fazer essas discussões. A gente falou hoje exatamente sobre a sua trajetória, mas depois pode trazer você aqui para falar de outros temas, falar um pouco mais da sua carreira como professor, da questão como vereador, explorar um pouco mais isso, porque também, né, é um espaço para que as pessoas que às vezes estão nessa correria do dia a dia, eles não conseguem acompanhar. E acho que às vezes um podcast é um caminho para contar histórias que inspiram, histórias com propósito. E aí eu quero agradecer, né, a sua história, o seu testemunho de fé, a resiliência, o propósito. Certamente vai tocar a vida de muitas pessoas aí pela questão do podcast. Então, quero agradecer a sua participação aqui com a gente no Foco a Verdade Nua e Crua. Bom, Walter, só agradecer, obrigado, esse espaço aqui, super 10, me senti totalmente à vontade, acolhida desde a chegada, toda a equipe no foco, eu já disse aqui o Nando, o Raul, um abração aí para coordenação da faculdade, sim, conheci um pouco aqui, o trabalho maravilhoso, então continue aí firme, conte conosco lá, e um abração para vocês no foco, Academia da Comunicação, sempre à disposição de vocês, obrigado. É isso aí. Pessoal, você ainda que não segue a gente nas redes sociais, vamos lá no YouTube, dá aquela moral pra gente, no Insta. E você pode também ser um patrocinador aqui do No Foco, a Verdade Nua e Crua. É só entrar no link da bio e fique aí atento aos próximos episódios. E, vereador, fala aí, o pessoal quiser te encontrar, aonde que eles encontram você? Quais redes sociais? O @vereador Edirlei, tudo junto, tudo minúsculo, para estar seguindo e conhecendo um pouquinho mais do nosso trabalho e tendo informações diárias daquilo que a gente tem feito e tem produzido em prol da população da nossa cidade. Legal. Galera, muito obrigado, forte abraço, muito obrigado a toda a equipe e até o próximo No Foco, a Verdade Nua e Crua. Obrigado.